Melhor ano para se gostar de Star Wars. Além do novo filme, novo jogo, tem uma porrada de lançamentos chegando nas livrarias. Hoje a gente vai dar umas dicas para vocês por onde começar a ler e conversar um pouco sobre esse universo expandido. Mas, Dri, o que é o universo expandido? Normalmente quando você tem uma obra principal e você vai criando outras obras que expandem a experiência do leitor ou do espectador, né? Então, no Star Wars, no caso, você tem o filme, então tem livros, tem jogos, tem quadrinhos que expandem essa experiência. O Henry Jenkins cunhou um termo chamado narrativa transmídia, que é justamente isso, é você pegar a mesma história ou partes diferentes de uma grande história e contar em diferentes canais de mídia. Então é uma experiência que enriquece bastante o leitor, ou o espectador, ou o jogador de jogo, que se ele tem a experiência completa, se ele jogou, leu, viu o filme, ele acaba tendo um envolvimento com a história muito maior. Foi o que rolou com Matrix, né? Matrix tinha o Animatrix, tinha o jogo que complementava a história do filme, né? Tinha uma missão no jogo que você começava outro filme já com o resultado dessa missão. Aliás, podia ter feito o Matrix 1 e o Animatrix, né? Fim. Tá bom. E Star Wars, é uma franquia incrível pra gente fazer isso, né? Porque tem um universo, mundos, raças incríveis para você contar diversas histórias e que dão curiosidade, né? Quando você vê o filme, você fica, caramba, o que é essa cantina? Qual é o passado da Millennium Falcon? Você fica interessado em saber o resto do universo. Mas por onde que começou tudo isso? George Lucas, não sei se vocês conhecem, né? Um rapaz lá em 1976, quando ele escreveu o roteiro dos filmes, ele encomendou também a novelização, que nada mais é do que pegar o filme e escrever para um livro a novelização do primeiro filme de Star Wars, da Nova Esperança. Isso. Normalmente até saía junto isso lá fora, né? Porque ele funcionava quase como um VHS. Você assistia o filme no cinema, queria revisitar aquilo, não tinha como você ver em casa, você lia a novela, né? Mas no caso do Star Wars específico, saiu antes, o filme atrasou 6 meses, então o livro sai no fim de 76 e o filme em maio de 77. Então dá pra falar que o universo expandido do Star Wars começou antes dos filmes, quase. E quem lançou esses livros no Brasil foi a editora Dark Side, numa edição muito bonita, de capa dura, com o Darth Vader na capa, assim, bem bacana, que é a novelização. A história dessa edição desse livro é a história que se passa na trilogia clássica. Tiveram outras histórias depois, ali durante a década de 80. Tem até o Splinters in the Mind's Eye, que é um livro que a Leia aparece com um sabre de luz, derrotando Darth Vader, que saiu entre os filmes e as pessoas ficaram super confusas. Mas no fim, porque o George Lucas nem sabia qual ia ser a continuação, né? Que o Darth Vader ia ser pai, etc. Durante a década de 80 saíram alguns outros quadrinhos, uma trilogia do Han Solo, uma trilogia do Lando, mas o grande marco que os fãs consideram é o lançamento de Herdeiro do Império do Timothy Zahn em 91. E esse livro, inclusive, ele foi considerado por muito tempo como o 7º episódio oficial, ou seja, a história se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi. Então mostra bastante como que os rebeldes agora que venceram o Império, como que eles estão lidando com essa situação. Então foi, e é uma trilogia espetacular. Tem o Herdeiro do Império, depois tem a Ascensão da Força Sombria e o Último Comando. Exatamente. Acertei. Yes. Essa trilogia foi tão marcante, foi número 1 no New York Times, e a ideia era até lançar um livro por ano, para ser um evento. Mas depois, quando os caras viram que estava indo muito bem, teve ano que teve 15, 17 lançamentos, e alguns eram melhores, outros não tão bons. O Herdeiro do Império foi tão importante que o universo expandido se pautou nele quase para continuar. Então os filhos da Leia, que a Leia está grávida no Herdeiro do Império, começam uma série deles e tudo começa a se desenrolar a partir daí. Mas não era só isso. E teve também, né, em 1996, aí foi um grande exemplo, né, de narrativa transmídia, ou seja, de você lançar um produto pensando já em todas as plataformas, que foi o Sombras do Império. Então saiu o livro, saiu o game para Nintendo 64, saiu colecionável, HQ, colecionável. Trilha sonora de um projeto que não existia filme, era uma coisa muito revolucionária na época. O universo expandido tem várias outras coisas legais, tem uma série, por exemplo, do X-Wing, do Rogue Squadron, tem uma série dos Contos da Cantina, então todos aqueles personagens que você vê na cantina, uma historinha só da banda, uma historinha só de tal personagem, é muito legal. E tem também uma trilogia do Han Solo, né, que tô louco pra ler, não li ainda. É muito legal essa trilogia que ela acaba com ele conhecendo o Obi-Wan e o Luke na cantina. Então é o passado, e agora anunciaram que vai ter um filme só do Han Solo. E em 2014, a Disney compra a Lucasfilm. E com essa compra, eles
optaram artisticamente por não se obrigar a seguir a linha narrativa feita até então. Ou seja, se um personagem morreu num livro, ou se existiu um personagem e não existe mais, eles têm essa liberdade criativa de poder seguir uma nova linha das histórias. E chamaram tudo que foi publicado anterior a essa compra da Disney como obras legends, ou seja, lendas. Que todas as obras, elas vêm com esse selo aqui, que simplesmente denomina que são livros ou quadrinhos ou o que for, que podem ter acontecido ou não. Daí o nome Legends. E a Disney começa agora, então, com o que é considerado o novo cânone, a fazer uma coisa que nunca havia sido feita antes em tamanha grandeza, que é contar uma história só em filmes, em quadrinhos. Então o próximo filme, Battlefront, já tem uma nave caída que você vê no trailer do filme, e os livros estão contando também a mesma história. Então, por exemplo, Um Novo Amanhecer, então esses livros novo cânone não tem a tarja Legends, ele já conta uma história que está valendo. Então, a série Rebels está oficialmente no cânone e a Aleph pretende lançar todos os livros adultos desse novo cânone do Star Wars. E não só os livros adultos no novo cânone, como a Aleph também pretende lançar várias obras da série Legends, né, com o selo Legends, mas essas obras são escolhidas a dedo como obras que tiveram essa grande importância dentro do universo expandido, como Herdeiro do Império, como Sombras do Império, etc. A seguinte, o selo da Companhia das Letras, anunciou que vai lançar uns livros Young Adults, né? Pegaram alguns autores renomados de livros juvenis para escrever livros que se passam também nesse universo. E já começa o movimento da Disney de apresentar essa saga para uma nova geração também. E agora a pergunta que não quer calar. Por onde começar a ler os livros de Star Wars? Eu acho que não tem uma ordem obrigatória a se seguir, né? Você pode começar a ler, por exemplo, o Herdeiro do Império, que acho que foi onde nós dois começamos, né? No Herdeiro do Império é interessante porque, primeiro, foi considerado o grande marco do universo expandido. E além de ser o grande marco do universo expandido, que se passa 5 anos depois do Retorno de Jedi, é um baita livro. É uma espetacular obra de ficção científica, independentemente de ser Star Wars ou não. E a sequência do Herdeiro do Império, que é Ascensão da Força Sombria e O Último Comando, são obras igualmente fantásticas do ponto de vista de qualidade literária. Outro caminho que eu gosto de indicar para os leitores é começar a ler pelo Kenobi, que ele tem uma pegada diferente, ele é quase que um western, e que conta a história do Kenobi em Tatooine nos meses seguintes, depois de deixar o Luke lá com a família Lars. Então, como que ele virou do Ian McGregor para o Alec Guinness. É um livro muito legal também. Agora, se você não quiser começar a ler pelos livros Legends, pelas lendas, e já ir direto por onde a Disney está caminhando, que é vamos então já iniciar a leitura no novo cânone, também não tem uma ordem muito específica, mas a gente aconselha a ler, começar lendo pelo Um Novo Amanhecer, do John Jackson Miller, que é uma história que se passa um pouco antes da série Rebels. Agora, diferentemente da série de TV, não é um livro para o público infantil ou para o público juvenil. Pode ser lido por esse público, mas também é uma história com uma pegada adulta bem interessante. Vai sair o Tarkin também, que é um livro muito legal do novo cânone para começar a ler, que é a história de quem realmente mandava na Estrela da Morte, não o Darth Vader. Vai sair o Aftermath, que é um livro que vai ser o episódio 6.5, ele vai contar oficialmente o que aconteceu depois do episódio 6 e é um prólogo para o novo filme. Talvez seja o livro mais esperado pelos fãs de Star Wars e vai ser lançado pela Aleph em dezembro, eu acho. Se a gente conseguir correr com esse lançamento. Um abraço, equipe da produção editorial, que vai ser lançado em dezembro. Para dar tempo de você ler um pouquinho antes do filme, é que ele está sendo lançado em setembro agora, em inglês, todo o tempo de tradução. Está embargado, né? Ninguém pode ler. Nem a gente. Tem muita gente que vem em evento falar com a gente, perguntar também onde se passa cada livro na timeline de Star Wars. A gente colocou um link aí embaixo com um infográfico certinho que vai ser atualizado a cada lançamento e ali você vai poder ficar a par para se basear nas suas leituras. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal, compartilha e espera a gente daqui 15 dias com um novo conteúdo literário, ficção científica, fantasia. Até mais. Falou, obrigado. Tchau, tchau.